Boa noite, queridos, graça e paz. É um privilégio, mais um domingo em um culto de celebração, reunidos como igreja, adorarmos ao nosso Cristo, bendito Redentor. É uma alegria, como igreja, termos este momento de comunhão e ouvirmos a sua santa voz. Como reformados que somos, cremos na graça comum. É a doutrina a qual afirma que Deus, em sua infinita graça, concede dons e talentos a homens, mesmo estes não sendo cristãos, de modo que eles podem ter vários talentos, não apenas em suas profissões no cotidiano, na edificação da sociedade, mas voltada à arte também. Como apreciador de boa arte, existem alguns grupos musicais, mesmo não cristãos, que fazem boa música, as quais eu aprecio. Os mais próximos sabem que uma das poucas bandas da atualidade que eu aprecio é a banda de pop rock britânica Coldplay. Em seu álbum de 2015, A Head Full of Dreams, ou Uma Cabeça Cheia de Sonhos, há uma canção com um título um pouco intrigante, que a primeira vez que eu li, eu pensei que talvez fosse uma música voltada para adoração ao Senhor, por título Hymn for the Weekend, ou um hino para o fim de semana. E nessa canção, de uma forma totalmente oposta, a banda faz menção a um hino do fim de semana com uma linguagem voltada para bebida. É uma canção cantada também pela Rihanna. E a letra da música, ela começa com a seguinte declaração, cantada por Rihanna: beba de mim, que nós iremos disparar através dos céus. Então Chris Martin diz: ó anjo enviado lá de cima, você sabe que você ilumina o mundo. Quando eu estava triste, quando eu estava machucado, você veio para me levantar. E ele diz: a vida é uma bebida, e o amor é um entorpecente, ou uma droga. Ou agora, acho que devo estar milhas acima. Quando eu era como um riso seco, você veio para me inundar. Interessante que o clipe dessa música foi gravado na Índia durante o Festival das Tintas, como vocês podem ver nessa gravura. E Rihanna, ela está vestida de uma das deusas indianas, dos milhões de deuses. Eu já estive no período das festas das tintas em uma das diversas viagens que eu fiz à Índia enquanto missionário ali. E é interessante que é um momento de idolatria, embriaguez e profanação, como em poucos momentos da história atual. E eu me perguntava o que fez com que eles refletissem acerca da vida como um momento de embriaguez, ou a busca por momentos que possam entorpecer a alma, a ponto de intitular uma canção um hino do fim de semana. Alguns estudiosos dizem que a banda quis retratar a incessante busca da humanidade por momentos que possam entorpecer a alma e trazer alívio ao coração. Nessa canção, figurativamente, direcionada a uma mulher, ao amor de uma mulher que se torna um Deus, um ídolo para o seu próprio coração. E através da embriaguez neste amor, ele então encontra alívio para a vida. É com essa introdução que eu gostaria de olhar para a maneira como o mundo lida com a idolatria, amores, paixões e embriaguez, e olharmos para a palavra de Deus acerca de uma exortação e percebermos que, ao invés de estarmos embriagados com qualquer coisa deste mundo, nós podemos e devemos ser continuamente cheios do Espírito do Senhor. Eu quero meditar com vocês em Efésios, no capítulo de número 5, a partir do verso 18 ao 21. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos fechar os olhos uma vez mais, suplicar que Deus fale conosco. Pai, que privilégio adorarmos ao Senhor e termos como a canção do nosso fim de semana a exaltação ao Cristo de Deus, ao nosso bendito Redentor. Nessa hora em que Tua palavra foi lida, Senhor, apesar de nós, em meio às nossas aflições, em meio a uma busca incessante por contentamento, que nós possamos ter o alento, o bálsamo e a direção através das Escrituras Sagradas. Fala-nos de modo claro e inconfundível. Nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós fomos abençoados através da exposição da palavra de Deus pelo reverendo Robinson, quando ele falou da singularidade do nosso Cristo, de não termos absolutamente ninguém como Ele. E ao olharmos para a vida do nosso Redentor, aquele que se fez carne e habitou entre nós, vivendo uma vida perfeita por 33 anos, sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, contudo sem pecado. Ao olharmos para o seu alto padrão de santidade, perfeição e pureza, nós nos sentimos tantas vezes constrangidos quando nos deparamos com a nossa realidade de pecadores caídos, replicando as palavras do apóstolo Paulo que dizia: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Desventurado homem que sou. Quando nós avançamos nessa perspectiva, somos lembrados que este Cristo, que viveu uma vida perfeita e singular, Ele nos conclama a sermos seus discípulos, imitadores, e por isso somos identificados como cristãos, ou pequenos cristos. Como viver um padrão tão elevado? Quando olhamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, uma cidade idólatra, promíscua, habituada a todo tipo de orgias, onde Deus faz nascer uma igreja gloriosa, Paulo instrui do capítulo 1 ao 3, como essa salvação se aplica. E ele fala de verdades tão profundas como eleição, predestinação, justificação, redenção. Mas a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falar da vida de discipulado. Como nós, que fomos alcançados por esta graça, por este Cristo singular, agora, no mundo caído, no mundo entregue ao pecado, poderemos viver uma vida que replica a vida do nosso Cristo. Vivermos uma vida que exala o seu bom perfume. Ele traz uma série de exortações. Ele nos orienta como vivermos com o cônjuge. Ele nos orienta como criarmos os nossos filhos, como nos portarmos diante da sociedade ímpia. Ele nos orienta a como vivermos em igreja, em comunhão. São muitas obrigações, são diversas proibições. E agora, como praticarmos tais verdades? É quando o apóstolo, no capítulo 5, no texto que nós lemos, nos apresenta uma verdade gloriosa em nossa peregrinação, ou algumas verdades maravilhosas, enquanto nós caminhamos nessa busca contínua de adorar a Deus e, como cristãos, vivermos uma vida singular à semelhança do nosso Cristo. E é por isso, irmãos, que baseado nesse texto eu encontrei algumas verdades que saltam aos nossos olhos. Quando Paulo ele começa a fazer um contraste de uma vida devassa que estes efésios viviam antes, para a nova vida agora em Cristo, eles deveriam se portar com prudência e não como nécios, pessoas sem instruções ou sem instrução, aproveitando as oportunidades nos dias maus. E no verso 17 ele diz: olha, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Enquanto vocês militam, enquanto vocês trabalham, estudam, enquanto vocês criam os vossos filhos, procurem compreender qual é a vontade de Deus para o próximo passo, para a próxima atitude. Não vivam como insensatos. E essa vontade do Senhor estava relacionada à vontade baseada nos preceitos do Senhor, na palavra de Deus. É quando ele traz então essa
admoestação do verso 18, na primeira parte, dizendo: e não vos embriagueis com vinho. E nessa primeira sentença do verso, irmãos, eu descubro uma verdade, que mesmo como filhos de Deus, regenerados, cristãos que adoram ao Senhor e estão aqui cantando hinos a Deus, nós somos tentados a buscar a excitação artificial para nos dar prazer na vida. Diariamente nós somos tentados a buscar excitação artificial para termos prazer em nossas vidas. É claro que existem ocasiões em que a palavra de Deus nos mostra que a alegria é legítima. Nós encontramos gritos de alegria nos Salmos, nós encontramos plenitude de alegria também, boas novas de alegria em Lucas, encontramos também uma alegria indizível e cheia de glória em 1 Pedro. Mas aqui, Paulo está exortando aqueles cristãos a tomarem muito cuidado com o tipo de alegria que eles estavam habituados a buscar e a viver enquanto eles não conheciam ao Senhor. E por isso ele traz essa admoestação: não vos embriagueis com vinho. A palavra de Deus, em toda a sua totalidade, ela traz admoestações acerca do perigo da embriaguez. No livro de Provérbios, por exemplo, se os irmãos puderem abrir no capítulo 23, no verso 19, veja o que o autor nos diz acerca do perigo da embriaguez. Provérbios 23, no verso 19. Falando como um pai a seu filho, o autor nos diz a partir do verso 19 o seguinte: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. E ainda em Provérbios, se você voltar poucas páginas, no capítulo 20, no verso 1, o autor ainda diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A cultura lascívia dos nossos dias, irmãos, se assemelha muito aos rituais pagãos, os mais antigos possíveis: as drogas, as luzes, a música estrondosa, as letras sugestivas, e por que não falarmos das letras promíscuas das maiorias das músicas dos nossos dias? Elas produzem um certo tipo de histeria que leva o homem à loucura e a praticar os atos mais horrendos e inimagináveis. Aqueles que conheceram ao Senhor depois de um tempo, de uma vida de perdição, podem se lembrar muito bem que os atos mais horrendos e vergonhosos que praticaram foi enquanto estavam tomados pelo domínio da bebida e entregue a todo tipo de luxúria. O fato é que isso não é uma novidade. O maior dos deuses da antiga mitologia grega, Zeus, conhecido como Júpiter pelos romanos, ele tem uma história acerca da existência ou da predominância da bebida e da bebedice, tentando copiar de modo distorcido a mitologia grega, a encarnação de Cristo, ou uma distorção satânica, porque na verdade esse conto mitológico surge antes. Eles afirmam que Zeus, sem ter contato físico com uma deusa chamada Semele, ele a engravidou. Semele então queria conhecer ou ver a face do pai de sua criança, então ela decide ir à presença de Zeus. Quando ela chega à presença de Zeus, ela é incinerada. Contudo, Zeus, ele consegue tirar a criança do ventre antes de ser destruída e a costura em sua coxa. A criança cresce na coxa de Zeus até o seu nascimento. Zeus então coloca o nome daquela criança de Dionísio, e ele seria responsável por governar a terra.
Alguns titãs que viviam na terra, ao saberem disso, decidem esquartejar a criança e destruí-la totalmente. É quando Zeus novamente vem e resgata aquela criança que estava esquartejada, engolindo o seu coração e fazendo com que ela reviva. E com um raio Zeus então destrói aqueles titãs. Das cinzas desses titãs é criada a humanidade a qual agora Dionísio iria governar. E como um meio de adoração, todos estes homens poderiam ascender à presença dos deuses através de músicas histéricas, através de letras sugestivas e através de embriaguez e orgias. Isso era uma prática comum nos cultos pagãos, na Grécia e no mundo antigo. Dionísio ficou conhecido pelos romanos como Baco, o deus do vinho, de onde deriva-se a palavra bacanal, que traz a ideia de orgias sexuais, bebedice e promiscuidade. Quando o evangelho chega em cidades como Éfeso e Corinto, muitos dos membros da igreja estavam habituados a participarem dessas celebrações pagãs, onde eles se embriagavam, se prostituíam e se entregavam a todo tipo de lascívia. É por isso que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele faz um contraste com a antiga maneira de viver desses cristãos. E ele também escreve, além de escrever aos Efésios, ele faz essa exortação aos coríntios, que eles não poderiam se assemelhar mais ao antigo modo de viver, onde eles buscavam experiências transcendentes através do álcool, através das orgias e de todas as práticas. Se vocês abrirem em 1 Coríntios, no capítulo 10, vocês verão a exortação de Paulo àqueles irmãos, que ainda estavam conflitados numa busca das suas antigas paixões e práticas. 1 Coríntios 10, no verso 16, Paulo diz aos coríntios: porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha o que ele diz no verso 20: antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Verso 21, juntos: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, esses coríntios que viviam nessa sociedade promíscua, muitos continuavam indo a templos pagãos comer carne sacrificada a demônios. Eles comiam carne podre, eles se embriagavam e se entregavam a orgias, e Paulo os condena por isso. E a confusão estava tão grande na cabeça de alguns destes cristãos, que na própria ceia eles se embriagavam bebendo do cálice do Senhor, motivo pelo qual Paulo os exorta severamente, irmãos. Quando nós olhamos para os nossos dias, talvez você sentado aí diga: pastor, eu não tenho problema, eu sou abstêmico, eu não bebo absolutamente nada que contenha álcool. A questão que Paulo nos exorta e que a Escritura nos exorta, irmãos, não é da bebida alcoólica em si, mas do que está por trás, daquilo que norteia o nosso coração. Paulo está falando do perigo de nós buscarmos contentamento e excitação em coisas deste mundo que nos leva para distantes do Senhor. Onde muitos desses membros, diante das suas angústias, aflições, pesares da vida, diante de um mundo hostil, eles se entregavam aos poucos momentos de prazer que o álcool poderia trazer. E este é um caminho perigoso. Talvez o álcool não seja um problema, mas a Escritura nos fala também de um outro pecado de exagero, que muitas pessoas em nossos dias se refugiam nele para ter alívio da vida: a comida. Não é à toa que em Gálatas a embriaguez é colocada ao lado da glutonaria como um pecado de exagero que nós devemos evitar.
Talvez alguns cristãos se refugiam no consumismo e se embriagam nas compras, se endividam, tendo aquele momento de prazer e excitação. Algumas pesquisas dizem que muitas mulheres sentem maior excitação e prazer em fazer compras no shopping do que em relações sexuais. E às vezes fazem deste momento um refúgio para as aflições da vida. Tantos outros buscam entorpecer o seu coração na pornografia e se entregam e mergulham em sites pornográficos que escravizam a alma, porque o vício em pornografia é pior do que o vício em cocaína. Há uma estatística que 50% dos homens cristãos em algum momento da sua caminhada já se envolveram com pornografia. Por isso, quando o apóstolo Paulo está exortando aqueles cristãos que viviam num mundo caído, dizendo: olha, não vos embriagueis com vinho, ele não está restringindo a ideia da bebida alcoólica, mas ele está abrangendo a idolatria presente no coração do homem, que tenta colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus para se alcançar alívio. Onde você alivia o seu coração? Onde você busca relaxamento para a alma? Isso é algo que nós devemos refletir, porque quando olhamos para o nosso Cristo bendito de Deus, que era 100% Deus, mas também 100% homem, lhe foi oferecido na tentação ali em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4, toda a glória, toda a luxúria, toda a beleza deste mundo, quando Satanás diz: olha, tudo isso aqui é meu, e eu te darei se você se prostrar e me adorar. O nosso bendito Cristo diz: só ao Senhor teu Deus adorarás. Arreda-te de mim, Satanás. Devemos nos espelhar no nosso Cristo bendito e entendermos que absolutamente nada neste mundo pode ocupar o lugar dos nossos corações em busca de satisfação. Mas Paulo, instruindo aqueles cristãos, ele continua admoestando que ao invés de buscarmos satisfação momentânea e excitação neste mundo, nós devemos, em todo o tempo, buscar uma vida plena do Espírito. Em todo o tempo, sermos plenos, cheios do Espírito Santo. E nós voltamos para o verso 18 do capítulo 5, quando na parte B, ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, porque um abismo chama outro abismo, e a satisfação deste mundo, além de ser transitória, ela é problemática, ela traz dores, angústias e devassidão. Mas agora ele traz a sentença afirmativa, dizendo: mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma das maiores frustrações do homem é quando ele olha para o caráter santo de Deus, revelado nas Escrituras Sagradas, e ele percebe a sua incapacidade. Nós mencionamos isso no início dessa mensagem. Mas o perigo de nós observarmos a nossa incapacidade é cairmos no antinomianismo ou no conformismo, porque afinal de contas o padrão de Deus é tão elevado e tão inatingível, que me basta pedir perdão pelos meus pecados e crer na obra de Cristo, crer na sua obediência ativa, crer na sua justiça que me foi imputada. O que nós nos esquecemos, irmãos, é que este mesmo apóstolo Paulo, ao falar de eleição, no capítulo 1, ele diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A eleição não se restringe à vida eterna, a eleição, ela se aplica a uma vida santa, que manifesta a glória de Deus nessa terra. Nós somos sal da terra, luz do mundo, Cristo em vós, a esperança da glória. A igreja precisava entender de modo positivo
que se Deus os permitiu viver num mundo pagão, cheio de orgia, cheio de culto, onde a promiscuidade reinava, é porque eles estavam ali intencionalmente para ser instrumentos de Deus. Mas como amar incondicionalmente? Como as mulheres poderiam ser submissas aos maridos? Que tarefa difícil. Como os maridos amariam a esposa como Cristo ama a igreja, principalmente no dia de TPM, que às vezes elas brigam até com vento. Como ser paciente, longânimo, quando as crianças brigam dentro do carro, puxam o cabelo um do outro. Irmãos, para mim, é inatingível. Os meus brigam às vezes até para quem vai orar. E quando um ora, às vezes o mais novo chuta a canela da outra enquanto está orando, porque está com raiva porque não orou primeiro. Como controlar essa efusão de emoções no mundo tão caído, tão perverso, onde nós somos atacados continuamente? É impossível. É onde nós somos apresentados ao poder do Espírito Santo e a essa declaração: enchei-vos do Espírito. Nós nos lembramos daquele que antes de ser assunto aos céus, ele disse: olha, permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui. Antes do cumprimento da missão, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que dos céus desça o Espírito Santo, e daí sim, vocês serão minhas testemunhas. E a palavra testemunhas vem do original martírios, martíria, de onde nós tiramos mártir, aquele que morre por uma causa. Ama tanto a causa a qual ele defende, que ele está disposto a morrer por ela. Jesus demonstrou que nós só iríamos defender a sua causa, exalar o seu bom perfume, viver o seu alto padrão moral, instrumentalizados pelo poder do Espírito Santo. Na nossa capacidade, nós não atingiríamos este padrão. Ele prometeu, ele disse com muita clareza, lá no Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 16 e 17, o nosso amado Salvador, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Vamos juntos? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando aqueles discípulos ciumentos, vaidosos, briguentos, medrosos, covardes, estavam ali amedrontados em Jerusalém após a morte do Senhor, eles veem o Senhor ressurreto, até que vem uma virada gloriosa em Atos 12. Um vento de um som impetuoso sobrevém sobre aqueles 20 que oravam no Pentecoste. O Espírito Santo desce como línguas repartidas de fogo. E eles, cheios do Espírito, começam a declarar as maravilhas do Senhor em outros idiomas, de modo que pessoas de outras nacionalidades entendiam, idiomas os quais eles nunca falaram. As multidões logo se lembraram dos rituais pagãos de embriaguez, numa experiência de êxtase, e alguns dizem: olha, eles estão bêbados, eles estão tomados pelo vinho. E é quando Pedro se levanta com equilíbrio e faz uma defesa gloriosa do Evangelho. O mesmo Pedro que negou ao Senhor 3 vezes, agora ele faz uma pregação gloriosa, e nessa pregação 3.000 pessoas se convertem. Num único sermão, mais pessoas se converteram do que os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Em seu ministério terreno, apenas 120 crentes estavam ali na ascensão. Em uma única pregação, pelo poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas são salvas e batizadas. É isso que o Espírito Santo faz e pode fazer através da igreja. E uma verdade gloriosa, irmãos, ele já habita em nós. Paulo, quando escreve aos Efésios,
No capítulo 1, se você voltar poucas páginas do texto que nós estamos estudando, ele fala da gloriosa salvação. E no versículo de número 13, ele diz, no 12 ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vamos juntos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando Cristo nos alcançou, e nós estávamos mergulhados, perdidos em delitos e pecados, no ato da regeneração, Ele nos batizou com o Espírito Santo. Ele nos selou, e este Espírito, que é a garantia da nossa herança, é Ele quem coloca em nossos corações o amor por Deus, o desejo por Deus, a vontade de servir a Deus, a vontade de fazer coisas que glorificam a Deus. É por este Espírito que nós estamos reunidos nessa noite em adoração. Não é por nossa bondade, não é por nossa sapiência, mas exclusivamente porque o Espírito Santo nos conduz a adorar a Cristo. O que significa então, se nós já temos o Espírito Santo, a declaração do apóstolo no final da carta aos cristãos: enchei-vos do Espírito. A NVI traz uma ideia mais precisa do texto original e do verbo no imperativo presente passivo, pleró, que traz a ideia de continuem sendo cheios ou enchidos. A NVI diz: deixai-vos encher. Não é uma atitude nossa, nós que buscamos e nos enchemos do Espírito. É o contrário. É o Espírito que nos enche, Ele que habita em nós, e a ideia não é que o Espírito nos é dado por parcelas, não é isso, nós já temos a sua habitação, mas a ideia é de que nós continuemos cultivando este relacionamento, de modo que nós não o resistamos, que nós continuemos a cuidar com afeto desta relação maravilhosa que Deus um dia acendeu nos nossos corações. Lá naquele dia, quando Ele te alcançou, você lembra? Do amor que brotou em seu coração pela verdade de Deus, de como você foi constrangido pelo puro e simples Evangelho, como bem disse John Stott, e você se rendeu em lágrimas ao bendito Cristo, onde as verdades mais puras e simples nos traziam uma alegria gloriosa. É o cultivo desta relação. É exatamente isso que Lloyd Jones diz, ao usar a ilustração do casamento, que para um casamento ser considerado uma relação de qualidade estável, nós não olhamos para o passado e nos lembramos dos anos de carinho e carícias intensas nos primeiros momentos. A qualidade do casamento também não é quando nós olhamos para o futuro e temos esperança de que as coisas irão melhorar. Não. A qualidade do nosso casamento é quando nós olhamos para o presente, enxergamos lutas, adversidades, problemas, mas percebemos que estamos unidos, compartilhando afeto, companheirismo, cumplicidade. É exatamente nessa perspectiva que o apóstolo Paulo exorta aos crentes em Éfeso: olha, continuem sendo enchidos, alimentados, nutridos pelo Espírito Santo em todo o tempo. Essa exortação se faz necessária porque nós ainda temos um velho eu que tenta nos dominar, e que às vezes nós abraçamos uma postura antinomiana contra a lei de Deus, nos encostamos na graça, no perdão e na misericórdia, assim como muitos descrentes falam: Deus sabe que eu sou pecador, mas Deus é amor. Não é esse tipo de relação, de consideração, que como discípulos agora temos, mas ao contrário, nós devemos continuamente, ao sermos constrangidos, porque Ele nos constrange, a Escritura diz que Ele intercede por nós.
Ele nos constrange acerca do perigo, Ele nos exorta tantas vezes, quando o pecado está batendo a porta do nosso coração, e nós sentimos a nossa alma gelar. Ele está nos constrangendo, dizendo: não, não vá, não faça, não diga, ou então faça, ame, estenda a mão. E às vezes nós resistimos à sua ação e permitimos que o nosso velho homem floresça com os seus apetites. O nosso Cristo, irmãos, mesmo sendo Deus, Ele teve uma vida como Deus homem, instrumentalizada pelo Espírito Santo em todo o tempo. Em todo o tempo. Ao começar o seu ministério, o Espírito desce sobre a sua vida, em forma corpórea de pomba, e ali Ele exerce o seu ministério, não apenas curando enfermos, expulsando demônios, mas Ele vive uma vida de glorificação a Deus na dependência do Espírito, a ponto de quando Ele entra numa sinagoga, Ele abre um manuscrito lá em Isaías 61, nós encontramos isso em Lucas capítulo 4, e Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Este mesmo Espírito que habitou sobre Cristo, Ele habita sobre as nossas vidas. Não só quando você canta uma bela canção que te emociona, talvez você se emocionou no culto. Não só quando você ora fervorosamente aqui por alguma causa, mas quando nós saímos dessa porta e nos deparamos com o primeiro obstáculo, tentação, com a primeira dificuldade para seguirmos os passos do Senhor, nós devemos nos lembrar que Deus, em sua transcendência, Ele não está apenas no céu, mas Ele habita dentro de nós, intercedendo em nosso favor e nos instrumentalizando para viver a verdade que nós não conseguimos viver. Então saiba, meu irmão, este pecado não é mais forte que você. Essa tentação, ela não está acima do poder do Espírito Santo, que nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus, e nós precisamos nos apropriar desta verdade, e além de nos apropriar dela, nós devemos nos render ao poder do Espírito, para que Ele instrumentalize as nossas vidas, e as pessoas vejam Cristo em nós. Como? E aí nós somos apresentados em terceiro e último lugar, a uma verdade gloriosa. Somos apresentados aos frutos do Espírito, manifestos quando vivemos uma vida plena nele. No capítulo 5, Paulo diz a partir do verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O movimento pentecostal, quando surgiu no início do século XX, naquilo que nós chamamos de primeira onda do pentecostalismo no Brasil, as pessoas acreditavam que ser cheias do Espírito era ter a manifestação do chamado glossolalia, ou dom de línguas. E durante algumas décadas, isso reinou sobre algumas igrejas. Na segunda onda do pentecostalismo, nos anos 60, década de 50 e 60, eles acreditavam que a evidência de um cristão cheio do Espírito Santo era através de curas, do dom de cura, ou de manifestações extraordinárias nessa perspectiva.
Passaram-se 2 décadas, então nos anos 70 e 80, isso já não era evidência de ser cheio do Espírito Santo. Na terceira onda, eles acreditavam que ser cheio do Espírito Santo era quando você prosperava financeiramente. E você orava de modo que cativos endemoniados eram libertos e eles começavam a prosperar. Nada disso, irmãos. Nada disso na Escritura é evidência de ser cheio do Espírito Santo. A igreja de Corinto não faltava absolutamente nenhum dom espiritual. Contudo, Paulo no capítulo 3 escreve àqueles crentes e diz: olha, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a crianças. Eu tive que dar leite, porque vocês não suportam alimento sólido. Porque há divisão, há contenda, há dissensão, há inveja, ciúmes entre vocês. Vocês são carnais, não são espirituais. E é quando um cristão, ele não vive a vida plena no Espírito, ele não tem o contentamento do Espírito. Buscar a Deus se torna um peso, adorar a Deus se torna um enfado, ir para a igreja se torna uma das coisas mais chatas e insuportáveis do mundo. E aí é exatamente neste momento que ele faz o que os crentes em Corinto fizeram, que os crentes em Éfeso estavam fazendo. Eles buscam satisfação na antiga maneira de viver: lascívia, prostituição, embriaguez, orgia, promiscuidade, pornografia, todos os tipos de vício que o mundo oferece. Paulo nos mostra que quando nós resistimos e permitimos que o Espírito haja em nossas vidas e aumente a sua influência, nós encontraremos prazer em Deus, nós encontraremos deleite em Deus, porque foi este Deus, homem, que quando estava na terra, ele se encontrou com uma mulher que encontrava prazer nos vários amores e na luxúria do sexo. E ele amorosamente pergunta: onde está o teu marido? Ela disse: não tem. E Jesus disse: olha, você disse bem, você teve muitos amores. E ele oferece a água da vida. Ele diz: se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Era uma clara menção à alegria exultante que o Espírito de Deus pode gerar no coração daqueles que nasceram de novo e que continuam vivendo uma vida no centro da vontade de Deus. Porque quando nós olhamos para o fruto do Espírito, descrito aqui no nosso enfoque, nós temos alguns deles aqui. Um dos frutos, ou o segundo deles na lista: o primeiro, amor; o segundo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus tem gozo exultante para aqueles que vivem uma vida no Espírito. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, ele diz: olha, falando entre vós com salmos, e ele pensa no saltério, entoando e louvando de coração hinos. Os comentaristas dizem provavelmente uma menção a hinos cantados na igreja primitiva. Mas ele diz: olha, falando entre vós com salmos. Paulo demonstra que esses cristãos cheios do Espírito, ao invés de ter prazer nas coisas fúteis e transitórias deste mundo, eles encontram deleite na palavra de Deus, em discutir a Escritura, em falar da Escritura, em falar da boa teologia, em falar dos feitos de Deus na história, em compartilhar a conversão. Você quer saber o nível de espiritualidade e de contentamento em Deus? Observe a conversa cotidiana dos cristãos. O que ocupa o seu vocabulário, o que está na sua boca? Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Faça uma retrospectiva. O que ocupa o seu vocabulário? Nos momentos informais do seu cotidiano, sobre o que nós falamos? O que nos dá prazer de falar? Futebol? Ok, tudo bem. Mas ele pode se transformar em um ídolo também em nossos corações. Qual
qualquer coisa deste mundo. E é por isso que Paulo então ele diz, olha, ao sermos cheios do Espírito, nós teremos prazer nas coisas que glorificam, exaltam e bendizem o nome do Senhor. Como o nosso Cristo, que ainda quando menino com 12 anos apenas, no momento em uma das grandes festas em Jerusalém, Maria o perde de vista, eles desesperados procuram o menino, e aonde ele estava? Onde ele estava, igreja? Ele estava no templo. E ao ser exortado, ele diz, olha, me compete estar na casa do meu pai. Qual foi a última vez, irmãos, que sinceramente nós sentimos uma profunda alegria no coração em dizer, poxa, eu estou indo para uma reunião de oração agora, orar com os meus irmãos, que alegria, eu estou indo cultuar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, olha, vamos à casa do Senhor, não numa ideia de casa templária, porque hoje nós somos o templo, mas qual foi a última vez que nós realmente exultamos em Deus? Essa falta de contentamento em Deus aponta que tantas vezes a nossa relação com o Espírito e a sua influência diminui e nós a apagamos. Porque além de cantar hinos de gratidão, o verso 20 finaliza dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia do Espírito nos leva à gratidão. A gratidão, porque nós reconhecemos que Deus tem nos abençoado individualmente. Gratidão porque reconhecemos que não somos merecedores de tais bênçãos, e a gratidão porque nós reconhecemos que Deus tem nos dado incontáveis bênçãos. Isso apenas quando o Espírito gera em nós. No início dessa mensagem nós fizemos menção à música do Coldplay, onde intencionalmente ele está em um dos maiores festivais de idolatria do mundo, onde milhões de deuses são adorados, com bebedice, com orgia sexual, com cores reluzentes, numa satisfação tão vulgar e transitória, num dos lugares mais miseráveis do mundo, irmãos, e eu nunca estive numa terra tão opressa e infeliz. Talvez nós nunca participaremos de uma festa como essa, porque já conhecemos a verdade. Mas uma sincera pergunta que devemos nos fazer: quanto do Espírito nós temos em nós? O quanto nós temos nos enchido e fartado a nossa alma com as futilidades deste mundo, e o quanto o Espírito tem a liberdade, ou tem tido a liberdade de agir em nós, nos levando para mais perto de Cristo. Eu queria orar com você, com sinceridade. Queria que você fechasse os seus olhos. A palavra de Deus nos encoraja, em diversos momentos, ao autoexame. Se você já conheceu ao Senhor, você se lembra da alegria do Senhor e da alegria da salvação. Talvez você que está aqui nunca provou isso, ou que nos assiste, mas você pode clamar a Deus, porque Jesus disse a um homem religioso: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Deus pode visitar o seu coração nessa noite, lhe dando desta água que jorra para a eternidade, que farta a alma do homem mais sedento.